Antenado com o mundo. Saúde na cultura. 11 anos no ar. Apresentação: Dr. Dilson Assunção, médico cardiologista formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Acesse nossas redes sociais e assista ao vivo o programa Saúde na Cultura. Agora 8 horas e 24 minutos, muito bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da sua cultura. Começou cedinho, acordando aí com o compadre Marcolino, depois aqui no Jornal Cultura e o seu redator, trazendo as informações, Roberto Passi e o Ricardo Alexandre. E agora a gente segue aqui na programação conversando com o médico cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Associação Médica Brasileira, com residência médica em Medicina Interna Clínica Médica no Hospital Barão de Lucena, pós-graduado em Medicina do Trabalho pela Universidade Federal de Pernambuco, em Cardiologia pela Universidade de Minas Gerais, participou de curso de graduação em Endocrinologia e Geriatria pela Universidade de Estácio de Sá, é médico do trabalho e realiza perícias para aposentadoria sendo do trabalho. Também é médico sanitarista concursado e no momento é o diretor clínico do Grupo Policlínica e Diagnose Médica. Atua como perito da Justiça do Trabalho, faz ecocardiograma, eletrocardiograma digital, o teste ergométrico, Holter para arritmias, mapa para investigação de hipertensão, esperiometria para asma, efizema pulmonar, entre outros exames. E às segundas-feiras está aqui com mais um Saúde na Cultura. Bom dia, doutor Dilson Assunção. Bom dia, grande Mávio Alves. Bom dia, público ouvinte da Cultura dos Palmares, 88.9. Bom dia a você que há muitos e muitos anos não sai sem ouvir Dilson Assunção e Mávio Alves. Olha, você que acompanha a gente pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp e também pode participar da nossa programação pelo Facebook. Estamos ao vivo nas redes sociais, pelo Facebook RC Palmares e também estamos no Canal Giro TV ao vivo a partir de agora. Bom, doutor Dilson, doutor Charles Henrique, quero mandar um abraço aqui pro pessoal que está fazendo parte aqui dessa equipe aí, né, o Dr. Charles Henrique, que é médico nutrologista, que começou recentemente, o Dr. Ronaldo, que é urologista, que já está há algum tempo aqui em Palmares, e também a doutora Alice Assunção, que tive o prazer de conhecê-la há uns 15 dias passados. Mandar um abraço a toda a equipe lá da Policlínica e começar o nosso programa falando o seguinte: essa semana atingimos aí a média. Doutor Deus, parece uma coisa assim, meio que a história do Trek. Não sei se o senhor conheceu, né? Acho que o senhor assistiu o Trek e o burro. Não, assim não. Não. Já chegou? E agora? Já chegou? Todo mundo... Já viu, Poderoso? Já? E todo mundo lembra dessa história. É que eles estavam numa caminhada, era tão distante o local que eles iam, que o burro ficava perguntando toda hora: já chegou? Já chegou? Tá mais ou menos isso, essa história. Quando começou o negócio da vacina, disseram, olha, quando a gente atingir aí tantos por cento da vacina, aí já chegou aquele ponto que a gente fica tranquilo. Depois não, agora é com a segunda dose, é setembro. Então, essa semana a gente atingiu aí uma média de óbitos de 19 de Covid-19 desde novembro de 2020 e que se deve a esse feito e quais as expectativas ou perspectivas para os próximos meses. Porque quando a gente atingisse uma certa quantidade de vacinados, a gente não ia ter mais aí tantas mortes acontecendo. O que é que está acontecendo, doutor Dilson? Olha só, houve uma queda brutal. Nós tínhamos há pouco mais de 3 meses, mais de 3.500 mortes diárias, né? Uhum. Só no mês de julho, por exemplo, houve uma queda de 40%. Então, de 3.500 mortes, nós estamos já com a menor média móvel de mortes, de óbitos e de casos desde novembro de 2000, no ocaso da primeira fase da epidemia, né? Desde novembro de 2020. Então, nesse caso, houve uma queda substancial de 3.500 para 680. E os números apontam cada dia mais uma redução de óbitos e casos. Outra coisa que é importante, veja, a capital como a Recife, né, que está pertinho da gente aqui, já atingiu em relação aos adultos, que é mais importante, 90% de cobertura da primeira dose. Você veja, a primeira dose foi capaz de reduzir drasticamente a necessidade de UTIs aqui de Pernambuco. O governo do estado, por ter pouco mais de 30% das UTIs para a Covid preenchidas, ou seja, tem uma ociosidade de 70%, isso, o que acontece? Quando você tem um Desligou o microfone, já ligou de novo.
Quando você tem uma ociosidade de 70% dos leitos para UTI, você tem que remanejar alguns desses leitos para as outras clínicas, porque, por exemplo, nós privilegiamos a Covid-19, mas deixamos de fazer cirurgia oncológica durante um tempo, cirurgia geral, cirurgia programada, cirurgia eletiva e programada e assim por diante. E temos que retornar à rotina, porque a vida nossa não é só o Covid-19. Nós temos 6 milhões de pessoas que têm câncer de uma maneira geral no Brasil. Nós temos milhões de pessoas que têm doenças infecciosas. Nós temos milhares de pessoas que se envolvem em acidentes ou em violência urbana, que precisa de apoio de UTI. Temos muitos idosos que vão fazer cirurgia, que tem que fazer uma passagem pela UTI de 1 ou 2 dias, porque tem risco de ter infarto pós-cirurgia e assim por diante. E o país parou durante algum tempo. Então, o governo do Estado, acertadamente, já mobilizou 600 desses leitos que estavam ociosos e voltou para a sua origem normal, né, que são os leitos de clínicas e de cirurgia e assim por diante. Mesmo assim, nós já temos uma ociosidade muito grande. E, obviamente, há um planejamento estratégico muito importante no governo do Estado de Pernambuco, na Secretaria de Saúde. E, obviamente, nas próximas semanas e meses, alguns desses leitos vão também ser desativados para voltar, não vão ser fechados, vão voltar para as suas clínicas de origem. Nós tivemos hospitais, por exemplo, que praticamente os leitos de UTI foram ocupados durante algum tempo, principalmente no ápice da pandemia, foram utilizados só para Covid. Então, a rotina está voltando no Brasil. Apesar de tudo isso, apesar dessa queda brutal de mais de 3.500 para 680 óbitos por dia, a economia do Brasil está praticamente aberta. Praticamente aberta, a não ser grandes eventos esportivos que devem voltar em setembro, outubro, né, com um público reduzido, entre 15 mil pessoas no estado como Maracanã. Devem voltar eventos de músicas também lá para novembro também, já tem planejado, né? Veja, por exemplo, se você aqui no Brasil não abrir, outros países abrem. Por exemplo, eu estou pensando ir para Cancún, ir para um show de Wesley Safadão. Cancún, no México? Ele está fazendo no México. No México. E o México tem a quantidade de pacientes bastante grande, ou seja, o México também já está abrindo, os Estados Unidos, a Europa todinha está abrindo, eventos testes. Alguns com passaporte, outros sem passaporte. O que seria um passaporte, Marviolos? Você receberia um passaporte de um software do governo do estado, do seu estado, dizendo que você está totalmente imunizado. Isso te dá direito a participar de eventos públicos, entendeu? Aí você diz assim, mas olha, e a pessoa que não se vacinou? Bom, a pessoa que vacinou, talvez ela não seja obrigada a vacinar, mas ela tem que ter as sanções. Qual seria a sanção? Não poder se deslocar pelo país. Se você for para os Estados Unidos ou para qualquer país da Europa, você não entra. Se você for para, por exemplo, o mineiro lá de alguma região de Minas do norte do país, se não tiver a carteirinha de vacinação contra viroses importantes como febre amarela, não entre em nenhum país do mundo. Essa é a sanção, gente. Então, quando você não faz um ato coletivo que defende você, sua família e seu país, você tem as sanções. Você não tem o direito de não se vacinar? Então, o Estado brasileiro, a sociedade, tem o direito de restringir os seus passos em áreas coletivas, como transporte urbano, transporte de massa, eventos e assim por diante. E, gente, isso é assim em todo canto. Um servidor público que não quer se vacinar, ele tem que ter a sanção. A mesma coisa, o camarada não tem a sanção do voto, quando você não quer votar. Então, é assim. O sujeito que não vota não pode tirar empréstimo em banco. O sujeito que não vota não pode tirar passaporte. Isso é sempre que a lei é assim. A lei sempre foi dessa maneira, Marviola. Então, estes passaportes vão ser importantes para quê? Para que pessoas que queiram participar de eventos seguros, controlados, não possam disseminar essa doença. Eu não posso usar meu corpo como arma para matar pessoas, para matar parentes, para matar amigos e assim por diante. Então, apesar da lei não obrigar ninguém é obrigado a fazer uma coisa que ele não acredita não queira, mas ele tem que, num país democrático, ele tem que se submeter ao controle da maioria. E a maioria preconiza, ou seja, a saúde pública, que você deve se vacinar. Principalmente, Mávio Alves, uma vacina que tem raríssimos efeitos colaterais. Então, houve uma queda brutal
Essa queda brutal, ela vai cair muito mais ainda, ou seja, em pouco mais de um mês nós estaremos já abaixo dos 500 mortos por dia. É muita gente, mas, gente, você tem que lembrar que... Isso da média móvel. Da média móvel. Você tem que lembrar, gente, que no Brasil, independente da Covid, morrem por ano 1.200.000 pessoas, que o coração mata 404.000 pessoas todos os anos, independente da Covid. São 400.000 almas brasileiras. Por que ninguém chora pelos cardíacos? E são todos os anos isso. São 50 mil assassinatos por ano, fora pessoas que ficam com lesões graves, e ninguém chora pelos mortos. São mais de 40 mil pessoas que se envolvem em acidente de trânsito e também morrem, entendeu? Milhares de pessoas com câncer. Então, somando tudo isso, mais de 1.200.000 pessoas. Todas as pessoas merecem respeito, merecem nosso trabalho para que isso seja reduzido e assim por diante. Então, Mávio, essa queda é sistemática, vai ser maior, e o Brasil vai fazer aquela transição. Você vai fechando os leitos de UTI, que custam caro, sejam ocupados ou não sejam ocupados, e esses leitos vão para quê? Para a sociedade geral. As filas de cirurgia são aos milhares. Tem pessoas que estão precisando há meses fazer uma cirurgia de vesícula para tirar um cálculo vesicular e não pode. Tem mulheres sangrantes com câncer, por exemplo, de colo de útero, e não tem condições, porque muitas vezes são obesas mórbidas, tem que ficar em UTI e assim por diante. Então, esses leitos vão ser passados para as clínicas, né, cirúrgicas e as clínicas de clínica médica, e imaginamos que até dezembro desse ano a gente viva no novo normal. Agora, esse novo normal vai ter o quê? Vai ter máscara, porque eu não vou deixar de usar minha máscara, por exemplo, eu não vou deixar de usar máscara, uma máscara de barreira, no atendimento dos meus próprios pacientes. Então, independente da pandemia acabar ou não, a máscara deve ficar em alguns ambientes, principalmente ambientes de alto risco, hospitais, clínicas e assim por diante. A população em geral, quando estiver completamente vacinada, inclusive as pessoas acima de 80 anos com a terceira dose, que deve começar agora, tá certo? As pessoas imunodeprimidas. E quem são as pessoas imunodeprimidas? São aquelas que usam corticoide, são algumas pessoas que têm alguns tipos de câncer, não são todos maviólicos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma leucose, uma leucemia, tem baixa defesa, mas nem todos os cânceres têm baixa defesa. As pessoas que utilizam corticoides, os pacientes lúpicos, os pacientes asmáticos que usam corticoide, esses devem receber dos seus médicos um atestado médico descritivo para que as secretarias municipais façam um planejamento para utilizar a terceira dose nessas pessoas. Inicialmente, obviamente, os idosos, que a pesquisa mostra que os que estão morrendo nesse momento são os que tomaram duas doses, e depois de alguns meses, as duas doses, principalmente em pessoas acima de 80 anos, a quantidade de anticorpos cai. Então, não são todas as idades que a anticorpogênese, a quantidade de anticorpos, a produção de anticorpos, a produção de defesa cai. Apenas e tão somente cai mais nessas idades. Então, por conta dessas pesquisas, o Ministério da Saúde vai começar a utilizar o quê? Utilizar a vacina, terceira dose, de preferência, no caso, deve ser a Pfizer deve ser a vacina escolhida para utilizar em pessoas já a partir de setembro em todo o Brasil. Então, a Secretaria Municipal tem um trabalho muito grande selecionando quem são os idosos, os grandes idosos, né, acima de 80 anos, para começar essa vacinação. E, obviamente, o que vai dar mais trabalho é essa definição de quem tem baixa defesa. Porque, obviamente, como o Brasil é um país muito díspare, o que vai acontecer? Muita gente vai querer ser classificado com baixa defesa porque tem depressão, porque tem ansiedade, mas não é assim. Nós vamos emitir um atestado médico, vamos nos responsabilizar pela população que vai entrar nessa terceira dose a partir do mês de setembro. Muito bem. Doutor Dilson, mandar abraço aqui aos nossos ouvintes, né, que tá ligado aqui com a gente lá no Gil Parnaso, tá dizendo aqui, tá sempre ligado aqui com o programa e dizendo que o senhor é 10 e parabéns aí lá no Gil Parnaso. Obrigado, querido. Um abraço ao pessoal que acompanha a gente também, a Helenilda Maria tá mandando aqui um abraço, e a Aloíse Isabel. Doutor Dilson, tem ainda nessa questão do Covid, outro assunto aqui que a gente tem que abordar, que são, o senhor começou a falar, as vacinas que são usadas aqui no Brasil, e um estudo que foi publicado essa semana, diz que tem percentuais diferentes de redução de óbitos e casos graves de Covid. O que causa essa diferença entre as vacinas?
Veja só, as vacinas que foram testadas recentemente foram exatamente a AstraZeneca, que é produzida pelo governo federal, lá no Farmanguinhos do Rio de Janeiro, e pela Coronavac, que é produzida pelo governo do estado de São Paulo, lá no Butantan, em São Paulo. Então, essa pesquisa mostrou que há uma diferença até bastante razoável, de redução de mortalidade entre um e outro. Para a AstraZeneca, por exemplo, o risco de morte da AstraZeneca foi de 90% a redução. Então, as pessoas que utilizaram as 2 doses tiveram uma redução naquela mesma faixa etária em relação aos pacientes que não utilizaram a vacina de 90%. 90%. Então, houve uma falta de cobertura de 10%. E a Coronavac de 75%, uma falha de 25%. Essa é uma quantidade bastante substancial. O que é que justifica isso? Muito provavelmente, os estudos vão se aprofundar, digamos assim, a técnica de cada uma. Uma utiliza um vetor viral, que é a AstraZeneca, e o outro utiliza um vírus morto, né? Ou seja, a gente utiliza uma técnica, inativa o vírus e faz. Então, a Coronavac é uma vacina bastante conhecida, a técnica dela, ou seja, porque quase todas as vacinas são feitas com vírus morto ou atenuado, e essa de vetor viral é uma vacina um pouco mais moderna. A vacina da Pfizer utiliza RNA mensageiro, uma vacina muito mais moderna, e assim por diante. Mas essa pesquisa só foi comparada às duas. Então, há uma diferença entre essas vacinas. É por isso que o governo precisa colocar uma terceira dose. E provavelmente essa falha se deve à técnica e também às defesas orgânicas de cada um. Eu acabei de dizer que no grande idoso, a partir de 80 anos de idade, a queda da produção de anticorpos, ou seja, a anticorpogênese, é muito mais rápida do que no jovem. E é por isso que o jovem não deve ser prioridade nesse momento para a terceira dose. Deve ser exatamente os grupos de riscos que têm baixa defesa e os grandes idosos. Então, nesse caso, a vacina tem realmente essa peculiaridade. Ela realmente reduz a hospitalização, mas tem vacinas que, digamos assim, elas, de acordo com a sua técnica utilizada, com a tecnologia, tem várias tecnologias, né? Eu citei 3 aqui agora, né? A tecnologia mais antiga, usando vírus morto, usando o RNA mensageiro, um vetor viral, tem várias com vetor viral, né? A vacina russa, né, também, a Sputnik V também usa vetor viral. A futura vacina produzida totalmente no Brasil, porque essa vacina aqui, o IFA, utilizado, vem da China e da Índia, mas a próxima vacina, que deve ser realizada pelo Butantan, feita no Brasil, através de um consórcio com o Hospital Americano, nos Estados Unidos, essa vacina deve também usar um vetor viral também, ou seja, um vírus que leva da parte genética de outro vírus e assim por diante. Então, nesse caso, nós vamos ter 4 vacinas aqui no Brasil, 4 vacinas. A Pfizer vai ser produzida também no Brasil, 100 milhões de doses anuais, pela Eurofarma, um laboratório brasileiro. Então, nós vamos ter o governo federal fabricando uma vacina, o governo estadual de São Paulo fabricando 2 vacinas, e a iniciativa privada, um dos maiores laboratórios do país, da América Latina, a Eurofarma, que fez uma joint venture com a Pfizer e vai produzir no Brasil, não só para o Brasil, mas também com a América Latina. Então isso vai facilitar bastante e vai baratear o custo aqui do Brasil. Além do mais, vai se transferir o quê? Know-how, vai se transferir tecnologia para que o Brasil, nos próximos anos, nós não vamos nos livrar nem tão cedo da Covid-19, nos próximos anos nós sejamos aqui autossuficientes na produção dessas vacinas, Mário. Então, com essas 4 grandes empresas, eu imagino que nós tenhamos essa possibilidade de produzir para todos os 219 milhões de brasileiros todas as vacinas, inclusive as 3 doses, como vai ser preconizado no futuro. Bom, doutor Dilson, ainda além da vacina, né, outro método é o uso de proteção, é a máscara, né? Mas tem uma informação aí, o líder do movimento contra máscaras morreu aos 30 anos de idade com Covid-19. O que é que a gente pode tirar ou explicar dessa origem de movimentos anti-vacinas? Olha só, o Caleb Wallace tinha 30 anos, né? Os americanos, eles têm uma grande tradição, você é um dos países mais ricos do mundo, né? Tem o maior produto interno bruto do mundo,
mais de 20 trilhões de dólares, né? Lembrar que o Brasil não chega nem a 2. E lá, apesar de ser um país assim, onde a liberdade é cultuada como fosse uma religião, ao mesmo tempo que você, digamos assim, coloca luzes na liberdade e na sociedade, você também tem um apagão mental. Então tem muita gente, é um dos países que tem das maiores correntes anti-vacina do mundo todo. Então gente que milita, esse era um deles aqui. Esse camarada aqui não é só dizer assim, eu não me vou me vacinar. O cara é o seguinte, era um líder, ele fazia campanha na internet, ele gastava tempo, dinheiro, saúde para doutrinar as pessoas para não usarem máscara, porque achando que a máscara fazia com que você perdesse a sua liberdade. O que é que a natureza fez? Não posso dizer nem que foi a natureza, né? Porque isso é o acaso. Fez com que ele pegasse a Covid-19, apesar de ter só 30 aninhos de nada, e terminou perdendo também a vida, entendeu? Ele morreu essa semana por conta disso aí. Então o Caleb Wallace era um dos personagens mais importantes, e esse movimento contra a vacina já começa nos Estados Unidos, na Inglaterra, já há muito tempo. Não é agora que esse movimento é contra a Covid-19. É uma das maiores campanhas que nós tivemos nos últimos tempos era contra a vacina do sarampo. E explica que nós tivemos microepidemias no mundo todo. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nós tivemos uma turma de agulhas negras, tivemos uma turma de cadetes no interior de São Paulo, por exemplo, em cadetes que não puderam se formar porque quase todos pegaram sarampo, que é uma das doenças infecto-contagiosas que é de maior disseminação. Então um pegou, passou para o outro, e os cadetes, que são homens preparados para combate no mar, na selva, no ar, terminaram sendo abatidos em plena terra pelo vírus do sarampo. Então isso é um movimento bastante importante, tá certo? Então esse movimento foi feito contra o fundador da vacina, o inglês que criou a primeira vacina para a varíola, né? O Edward Jenner, tá certo? E todos esses movimentos são contra desde a época que Jenner criou a primeira vacina. Então, essa vacina era considerada anticristã, ou seja, isso começou no século XIX até hoje. Agora começou exatamente onde, Marvio Alves? Nos países onde tem maior cultura, onde tem maior acesso à educação, tem maior acesso à internet, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra. Que coisa triste, né? E tem gente aqui mandando recado para nós, lá de São Paulo, acompanhando a gente aqui, né? Estou sempre ligado aqui na Cultura, é o nosso querido amigo aí, Ronaldo Pedro, lá de Araraquara, São Paulo. São Paulo que essa noite teve, essa madrugada, né? Meia-noite para outra, teve lá uma quadrilha, invadiu uma cidade lá em São Paulo e fez aquelas maluquice lá de rouba banco e tal, e tocou o terror. Coisa séria ali, né, doutor Dilson? Olha só, Mávio, foi em Araraquara, cidade de 200 mil habitantes, conheço Araraquara. Araçatuba, não, doutor? Araçatuba. 200 mil habitantes, a 500 quilômetros de São Paulo. Veja o que aconteceu. A primeira coisa que os bandidos fizeram foi cercar o batalhão da Polícia Militar. Vejam só. Cercaram o primeiro batalhão, colocaram seus carros e suas metralhadoras .50, aquelas famosas metralhadoras que a bala perfura um blindado, que a bala destrói uma parede. E o que acontece? A polícia geralmente usa, as pistolas do Brasil são .40, né? .40. A maioria Sig Sauer, ou da Taurus, da CBC Taurus, mas geralmente .40, uma pistola muito boa, mas, digamos assim, em relação a um fuzil que atinge uma pessoa a mais de 1 quilômetro e destrói um veículo, então colocaram na frente. Os soldados não puderam sair. É a primeira coisa. Você imagina, os caras... Antigamente, nós tínhamos medo, tínhamos receio do confronto com a polícia, mas não, eles chegaram na cidade, primeira coisa que eles fizeram, colocaram seus carros na frente do batalhão e suas armas de alta potência. Mira telescópicas, ou seja, quem saísse até o raio de 1 quilômetro, não dá nem para ver o cara, mas a mira telescópica, mira balística telescópica, mira holográfica, pega o sujeito lá. Então, se saísse num carro, o carro ia destruído com uma bala daquela. Se saísse um helicóptero, o helicóptero seria derrubado. Veja uma situação. Quem estava no quartel estava com espingarda calibre 12, que é uma espingarda de alto impacto, mas de curta distância. Ou seja, o cara vai atirar no máximo a 10 metros. Olha, se o cara atira em você com 1 quilômetro, 1.000 metros, aí você tem fuzis, 762,
Tem alguns fuzis a justiça dá para as polícias, né? Que você pega dos bandidos, né? Você tem vários fuzis, Ruger, nós temos fuzis de assalto, MT-40, que mesmo assim são fuzis de curta distância, você tem que atirar com 300 metros, 200 metros e assim por diante. Resultado, a polícia não pôde sair. Segundo, pegaram grande parte da população que estava na rua naquela partir de meia-noite, porque o assalto foi à meia-noite, e amarraram os camaradas nos carros para fazer, e depois saíram andando com as pessoas com escudo humano. Agora eu pergunto a você usou dinamite, você usou granada, você usou armas que só tem em guerras convencionais, entendeu? E esse ato será que não seria um ato terrorista, Marvio Alves? Por que a justiça, por que o Congresso, por que o Supremo Tribunal, que legisla muito mais do que o Congresso, não de repente não define isso aí como crime de guerra, doutor? Um crime de guerra, cara. Atos de terrorismo. Você faz uma população refém, 200 mil pessoas, você utiliza arma de grosso calibre, você usa... Agora você veja como são as coisas. Inglaterra, Alemanha, o cara vai com uma faca de 6 polegadas, porque geralmente é muçulmano ou de outra etnia, dá uma facada ali em alguém daquele. Aquilo é um ato terrorista, sai em todas as redes do Brasil e do mundo. Uhum. Um cara usa umas facas no mercado, é caracterizado um ato de terror. Pode ser até por uma discussão banal. Até uma discussão, desde que sejam de muçulmanos contra cristãos e tudo mais. Veja, já passamos do tempo. Por que os deputados são tão frouxos? Por que eles não legislam? Por que tanto medo desses bandidos? Por que tanto medo? Entendeu? Ou seja, nesse caso, esse tipo de armamento, e com essa encenação do novo cangaço brasileiro, tem que ser tipificado como um crime de guerra, como um crime de terrorismo. Porque aí você não tem essa questão de passar, digamos, de 30 anos, de você ter uma sentença de um juiz, primeiro ou segundo grau, e aí a justiça reduz para 6 anos. Aí você não teria, por exemplo, esse tipo de benefício. Uhum. E você teria que não poderia ter ser atendido por um advogado, não poderia ter direito à informação de onde ele estava. Quer dizer, no crime de terrorismo, doutor Dilson, tem um tratamento bem diferenciado. E aí os partidos de esquerda, PSOL, tal, não ia permitir que uma coisa dessa passasse na Câmara Federal nem no Senado, porque afrontaria, com certeza, na opinião deles, a dignidade da pessoa humana. Olha só, mas um terrorista, qual a dignidade que tem definido aqui? O cara faz isso com a população inteira, 200 mil habitantes. Outra coisa, Marvio Alves, esse pessoal ficaria em quê? Em presídios federais, sem comunicação, sem celular. Esse é o entendeu? problema. E assim por diante. Então, nesse caso, é o seguinte, nós temos partidos aqui no Brasil, infelizmente, que fecham os olhos para os crimes, entendeu? De uma maneira geral. Ou seja, cabe ao eleitor, falta só um ano, gente. Entendeu? O cangaço brasileiro, você vê nessa região aqui todinha. Barreira já teve todos os bancos destruídos. Gamileira, todos os bancos Brasil, destruídos. Tamandaré, os caras saem de lancha, doutor. Ribeirão. Aí, Joaquim Nabuco, por incrível que pareça. Aí só ficou agora Palmares. Palmares é o grande daqui a pouco. Veja só, gente, olha o batalhão aí, tá me ouvindo nesse momento, viu? 10º batalhão. Lá o de São Paulo tinha muito mais soldado, tinha muito mais armas, e os caras simplesmente, entendeu? E outra coisa é que nós estamos no entroncamento. Se o cara sair daqui, por exemplo, se ele for, por exemplo, à esquerda, ele vai para Maceió, se ele for à direita, ele vai para Garanhuns, ele vai para Catende, ele vai para qualquer canto, doutor. Nós estamos no entroncamento, aqui é a beleza. Então, dá para ir para o litoral, para Recife, para Maceió e para o Agreste. E para o Agreste, Isa. Então, nesse caso, tenham cuidado. Não é possível que só Palmares, as agências bancárias vão sobreviver. Porque todas praticamente já tiveram aqui Lagoa dos Gatos, Cupira. Ou seja, Catende, se eu não me engano, teve alguma coisa no Catende? Acho que tem uma tentativa, né? Teve alguma coisa tem uma tentativa lá. Mas veja só, acho que essa legislação tinha que endurecer com isso aí, porque se você restringe, por exemplo, essas quadrilhas, você prende e restringe a liberdade delas, você vai descobrir quem é que financia. Quem é que financia esse pessoal? Porque veja, sabe quanto um assalto desse, com 40, 50 homens, veja, vou dar um exemplo a você. Hoje você compra um fuzil tático em torno de 20 mil reais, com nota fiscal, 20 mil reais.
O tráfico e a bandidagem, quando compra, é por 100 mil. Ele não vai comprar com nota fiscal, entendeu? Não é cidadão, 100 mil reais. Então, veja, 50 homens para você armar, com logística, carros especiais, alguns carros blindados e tudo mais, você gasta, na pior das hipóteses, 2 milhões de reais para preparar um assalto desse do Cangaço brasileiro. Quem é que paga um negócio desse aí? Porque o pagamento entre bandido é prévio, gente. É só dinheiro vivo e é antecipado. Porque bandido, não confia em bandido não, viu? Quem confia em bandido é deputado, é senador. Esse pessoal confia, mas bandido não. Bandido ou seja, toma lá daquela. Você entrega a arma e recebe o dinheiro. Então veja, está na hora da gente endurecer com criminosos. A gente só faz amolecer com criminosos. Como se a gente tivesse peninha de quem é bandido, de quem mata a população, de quem destrói a população. Você botou um cidadão, um professor, em cima de um carro, doutor. No capô de um carro. Capô amarrado. Imagina o terror que é, doutor. O sujeito, a polícia atirando no bandido e o cara na frente, quem era? O escudo humano. Professor, uma diretora, uma servente, uma dona de casa, um médico, um radialista. Ou seja, eu não defendo bandido, não. Se você gosta de bandido, leve-o para sua casa. 8h55. Doutor Dilson, voltando aqui sobre o problema da energia agora, né? Porque o Nordeste, que gera quase 90% de sua energia com usinas eólicas para a bandeira vermelha, igual a outras regiões que usam termoelétricas. Olha só, o Brasil, nós estamos aqui, eu estou sofrendo porque eu tenho empresas e sou um cidadão, tenho casa para morar. Então, um dos itens mais importantes do meu orçamento de empresário e de pai de família é energia elétrica, Marvio Alves. Ou seja, está pesando, não é só a carne que está pesando no meu bolso, a energia está pesando demais no meu bolso. Por quê? Porque houve um aumento estratosférico. Primeiro, o seguinte, veja, um empresário comum, ele abre uma empresa, ele pega sócios, gasta bilhões de reais de dinheiro próprio e dinheiro de banco com empréstimo. Ele corre um risco desgraçado de dar errado, de perder tudo que ganhou a vida inteira e vai para o mercado produzir energia. Ora, o Estado brasileiro não entra com nada, tá certo? Não entra com nada. Bota uma série de dificuldades, relatórios de reparações ambientais, relatórios, RIMAs, né? Relatórios de impactos ambientais. Coloca toda a burocracia para ganhar dinheiro, para reduzir a capacidade operativa das empresas. E ainda fica, Marvio Alves, com mais de 40% de ICMS e outros impostos estaduais, municipais e federais. Ou seja, no final de um ano fiscal, a empresa vai lá e vê quanto ganhou. Muitas e muitas vezes a empresa perdeu. É o caso aqui de muitas empresas brasileiras desse setor que estão no vermelho. Ou seja, no final do ano, o cara pediu dinheiro em banco porque ele não ganhou um centavo. Ele nem pagou as contas dele e teve que rolar as dívidas. E o Estado brasileiro, que não entrou com nada, fica com 41% do bruto. Não é do líquido, não, do bruto, do total da coisa aí. E aí repassa para quem? Para o consumidor, que é o otário. Ou seja, ele não é meu sócio, ele não entrou com nada. Ele só fez conceder para que eu fizesse o empreendimento. E ficou com a maior parte do leão. E não me compensa em absolutamente nada. Agora veja o Nordeste. Região, 9 estados, maravilhosa. Você vê, é sempre assim. Você pega o Texas nos Estados Unidos, seca feito no Nordeste. Um dos maiores produtores de petróleo, petróleo na terra, né? Que é o mais fácil de ter, que você dirá na terra que você não gasta quase nada, né? Tá certo? Países árabes, total, deserto total. Embaixo do solo só tem o quê? Petróleo. Parece que Deus é o seguinte, diz assim, olha, vou compensar você pela miséria absoluta do seu solo. É o que acontece. O Nordeste, em algumas áreas áridas, semiárido, né? Desértico, não dá nada. Mas tem um vento, gente, que vale ouro. É aquele vento que é 24 horas por dia, 360 dias por mês. É por isso que as usinas eólicas, que são as usinas de vento, né, movidas a vento, a maioria são aqui no Nordeste. Então tem fazendeiro que não ganhava R$500 de produção por mês. Hoje, bota uma torre daquela, ganha R$20.000 na terrinha dele lá. 20 mil contos. Produzindo energia. Tem caminhonete, tem tudo, virou classe média e tudo mais. Produzindo energia. E nós já estamos produzindo, tem dias aqui no Nordeste, nos 9 estados, principalmente Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, que já produz 100% de toda a energia do Nordeste. A energia para um vento. Sem falar nas grandes empresas que têm a energia por placas solares, a energia solar. O Nordeste também é um dos campeões aqui também. Resultado, eu estou afirmando que nós somos autossuficientes.
Nós não estamos usando as termoelétricas. As termoelétricas, gente, são usinas que que você usa o petróleo, usa diesel, que é caríssimo, que é 3, 4, 5 vezes mais caro. Ora, se minha energia é barata, se minha energia, eu sou autossuficiente com 2 matrizes energéticas limpas, a do vento e a solar. Por que eu vou pagar essa tarifa miserável de mais de 58%? Vou aumentar agora. A tarifa vermelha, a bandeira vermelha. Quem deveria pagar, obviamente, seria os estados da Federação Brasileira, que vão usar as termoelétricas, né? E assim por diante, que não é o nosso caso. Então, mas uma das coisas que faz com que o Nordeste não possa reduzir é porque o sistema é nacional. E eu que sou pobre vou compensar São Paulo, que tem a maior seca dos últimos 91 anos. Eu vou compensar Mato Grosso. Agora a pergunta, e quando nós precisarmos, eles compensam a gente? Dificilmente. Então, nesse caso, o governo teria que fazer uma tarefa diferenciada para a região mais pobre do país, uma tarefa de equalização. Você não pode colocar bandeiras iguais para todas as 5 regiões microgeográficas do país, Mário Alves, porque cada um tem matriz diferente. Então nós temos matriz no Rio de Janeiro, a matriz é mais complexa, porque tem usinas atômicas, entendeu? Então, o norte do país tem muito o quê? Termoelétricas, tem muitas hidrelétricas, que a maioria secou por conta da seca no Rio Paraná. Então, eu, por exemplo, advogo que o governo federal, neste momento, entendeu? Não é questão de penalizar um contra o outro, porque você penalizar quem já é miserável e pobre como nós, com a mesma tarifa, e nós não somos culpados, nós investimos em energia limpa, nós somos 100% saudáveis, ou seja, nós teríamos que receber créditos de carbono, ou seja, se nós não destruímos florestas, porque não temos mais, a Mata Atlântica praticamente só tem 1 ou 5%. Se nós não destruímos floresta, então a gente compensa o meio ambiente produzindo energia limpa, ou seja, eólica e solar. Então nós tínhamos que receber compensações do Brasil e do mundo também, Mário Alves, e do mundo também, porque muitos países europeus, principalmente os nórdicos, eles ajudam os países para não destruir suas florestas, seus pulmões verdes e assim por diante. Então é hora do Nordeste reivindicar, é hora dos governadores, ao invés de fazer politicagem, porque não é hora da política, a política vai ser no próximo ano, começar a procurar agências internacionais para mostrar esse modelo. A China é o maior poluidor do mundo. A China é o maior poluidor, os Estados Unidos é o segundo maior. Né? Os Estados Unidos também. É o segundo maior. E os Estados Unidos é pior, porque ele ainda usa a energia do carvão. Então. Do carvão, da hulha. Ou seja, pior ainda. Então, nesse caso, são os 2 maiores poluidores do mundo. Então, teriam que compensar, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que não polui muito. Por quê? Porque a sua energia, em 100% do caso, é limpa. Olha, doutor Dilson, a gente tinha que ter gente feito o doutor Dilson falando na ONU para acordar esse pessoal aí da realidade que a gente está vivendo, né? Doutor Dilson, a gente termina o programa agora, são 9 horas, 1 minutinho, já passou 1 minuto do horário. A gente volta segunda-feira aqui, trazendo informações importantíssimas para você sobre saúde. E a Policlínica e doutor Dilson Assunção informa que tem aí o seu departamento de medicina do trabalho, realizando aí há mais de 30 anos o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, o PPP, Perfil Profissiográfico Profissional, o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o laudo médico de insalubridade e periculosidade, entre outros exames. Doutor, só para fechar aqui, se fosse o contrário, o Brasil fosse o poluidor e os Estados Unidos e a China fosse quem limpasse, será que a gente ia ter que pagar para ele? Claro que não. Você vê o Amazonas, por exemplo, nós temos 40% praticamente da área brasileira ainda intocável. E todo dia só tem manchete negativa. Mas eles não pagam nada pra gente. Não pagam absolutamente. Mas nossa frase é exatamente isso aí. Que viver, gente, é um risco a correr. E outra coisa, olha, veja, o americano Caleb Wallace, ele correu o risco dele. Ou seja, movimento antivacina, não vou usar máscara, o que aconteceu? Pegou Covid com 30 anos e morreu. E eu vou usar minha máscara hoje e sempre. Um abraço, minha gente. Até segunda-feira com mais um Saúde na Cultura.